Olá, meu nome é Gabriel Paulini, eu estou no segundo período da Medicina Unirio. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a relação entre o nosso sistema imune e as atividades físicas. É um tema muito interessante e muito atual, tendo em vista essa quarentena que a gente está vivendo. Muitas pessoas andaram falando sobre a relação entre as atividades físicas e a melhora do nosso sistema imunológico, e eu vou falar com vocês um pouco de que forma isso ocorre. Vou falar só algumas partes bem superficiais, porque é um estudo bem complicado e bem profundo, mas eu espero que eu possa sanar ao máximo as dúvidas de vocês. Primeiro eu queria falar com vocês que o nosso sistema imunológico ele é extremamente reativo às atividades físicas. Por que isso? Quando a gente pratica alguma atividade física, a gente proporciona um estresse fisiológico e um estresse metabólico. Então, dependendo da extensão e do tempo que a gente ficar realizando esses estresses, a gente vai ter respostas diferentes do nosso corpo, que podem ser tanto positivas quanto negativas. Primeiro eu vou dar um enfoque maior nos benefícios. No primeiro momento eu gostaria de falar com vocês sobre um conceito importante que se chama imunovigilância. A imunovigilância é basicamente a busca e o reconhecimento de corpos estranhos no nosso organismo. Essa busca ela é feita por células de defesa que estão presentes no nosso corpo. A atividade física tem uma ação importante nesse mecanismo porque acaba acentuando esse efeito. E como é que isso acontece? Quando a gente faz uma atividade física, a gente aumenta a circulação e as trocas que a gente faz entre o nosso sangue e nossos tecidos. Com o aumento dessa troca, a gente tem um aumento da recirculação de células de defesa. Essas, por sua vez, vão entrar mais em contato com os diferentes tecidos e, consequentemente, vão poder buscar mais e reconhecer mais corpos estranhos. Então, dessa forma, o exercício ele vai estar atuando diretamente na imunovigilância, consequentemente melhorando a nossa imunidade. Mas uma questão importante é que esse efeito ele só vai ser feito se você estiver realizando exercícios moderados, quase que diariamente. Então é muito importante a gente lembrar que a atividade física tem que ser feita de forma diária. Não é uma vez na semana ou outra, tem que ser diariamente para a gente ter os efeitos positivos dessas atividades. Dando sequência, as atividades físicas elas também vão estar envolvidas em diversas vias de sinalização que vão promover uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Não vou me aprofundar muito nos mecanismos de como isso ocorre, mas basicamente vocês têm que entender que as atividades físicas vão produzir mediadores, que são moléculas, que vão produzir ações, ou seja, respostas celulares, a partir de mudanças na célula e mudanças moleculares, que vão estar promovendo essa ação anti-inflamatória e antioxidante. Isso é interessante por quê? Porque quando a gente pega doenças que a gente conhece muito bem, como por exemplo diabetes do tipo 2, obesidade, síndrome metabólica, entre outras, a gente vê que essas doenças elas promovem um quadro inflamatório muito extenso nos pacientes. E quando a gente tem um quadro inflamatório, isso prejudica muito o nosso organismo. Então a atividade física ela serve de fator para combater esses mediadores inflamatórios de certas doenças. Então, além de proteger contra possíveis infecções de patógenos, ela também vai estar atuando contra certas doenças crônicas. Agora falando com vocês um pouco sobre esse gráfico, o gráfico em curva em J, a gente pode ver que quando a gente realiza atividades moderadas, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma melhora na nossa imunidade inata, que é aquela imunidade que já nasce com a gente. E essa melhora, ela promove uma proteção de 40% a 50% do nosso trato respiratório superior. Ou seja, o que a gente vai estar respirando, a gente pode respirar às vezes algum antígeno e a gente vai estar mais protegido. A atividade física tem esse efeito de promover a maior proteção a partir da produção de certos mediadores defensivos no nosso trato respiratório superior. Então, como vocês podem ver, a defesa contra infecções no trato respiratório superior, ela aumenta de 40% a 50%. No entanto, se a gente continua andando um pouco para a direita no gráfico, a gente pode ver que se a gente tem atividades muito intensas por muito tempo, a gente vai acabar aumentando as chances da gente se infectar. Isso porque, como eu falei para vocês anteriormente, a atividade física gera um estresse, tanto fisiológico quanto no metabólico e também psicológico. O somatório desses estresses acaba diminuindo as nossas defesas imunológicas. Consequentemente, a gente está mais suscetível a receber algum tipo de corpo estranho e, consequentemente, ficar doente.
só para finalizar e lembrar com vocês, os exercícios eles são sim importantes. Esses exercícios intensos que estão no gráfico, eles são feitos na maioria das vezes por atletas em competições e atletas de alto rendimento. Pessoas normais geralmente vão estar fazendo exercícios moderados, que são extremamente benéficos. E por fim, eu gostaria de falar com vocês sobre imunossenescência. O que é isso? Imunossenescência é a diminuição da nossa imunidade com o aumento da idade. Ou seja, pessoas mais idosas vão ter uma imunidade pior, então vão estar suscetíveis a ter mais doenças. Só que, segundo estudos, já foi comprovado que ao realizar atividades físicas, a gente modula, ou seja, a gente pode controlar esse efeito. Então, quanto mais atividade física a gente fizer, melhor vai ser a nossa imunidade até a maioridade. Então a gente se torna amplamente protegido. Muito obrigado por terem assistido. Esses foram alguns efeitos de como a atividade física pode melhorar a nossa imunidade e eu espero que tudo tenha ficado claro.